No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estratégia do Oceano Azul, aquela estratégia para você inovar e se separar da sua concorrência. Então a gente vai explicar o que ela é, como ela funciona e como você pode aplicar esse conhecimento no seu micro ou pequeno negócio. Não sai daí! E aí, tudo bom com você? Aqui é Giba Karim, fundadora da Soul TV e do Soul Business, uma escola de negócios para empreendedores autênticos. A estratégia do Oceano Azul, ela é fruto de um livro com o mesmo nome, né? A Estratégia do Oceano Azul, do Chum King e da René Malborn, que são dois pesquisadores do INSEAD, que é uma escola de negócios mundial extremamente reconhecida, extremamente famosa. E eles criaram esse livro para falar dessa ideia de como tornar a sua concorrência relevante e criar novos mercados. E nessa aula rápida eu vou explicar a estratégia do Oceano Azul mais ou menos na sequência do livro, que é falar o que ela é, quais são as ferramentas, né, para você fazer a sua análise e depois como formular, quais são as dicas para formular um Oceano Azul. Então, para ficar claro, vamos fazer uma diferenciação entre o que é Oceano Vermelho e Oceano Azul. Aqui, nessa brincadeira com essa ilustração que a gente fez, fica bem claro, né? O Oceano Vermelho, ele é vermelho porque a gente tem tubarões nadando, a gente tem empresas se atacando. Então, o vermelho é um vermelho do sangue da concorrência. E o Oceano Azul não, é um oceano calmo, um oceano tranquilo, no qual você está ali, né, sozinho em meio aos peixinhos, nadando com toda a tranquilidade. Que é esse o objetivo, tornar a concorrência irrelevante, ou seja, você está sozinho num mar calmo. Então, o que são, na prática, os oceanos vermelhos, tá? A gente está falando de trabalhar com mercados que já existem, né? Então a gente está falando de empresas que têm muitos concorrentes no mercado. No mundo dos micro e pequenos negócios, vamos dizer assim, existem padarias, existem lojas de cosméticos, existem restaurantes e loja de comida, enfim, são mercados existentes que você já conhece, tá? Uma outra coisa é que para trabalhar nesse mercado você precisa de estratégias para vencer a sua concorrência. Então você vai criar formas de se diferenciar ou talvez no preço, alguma coisa que te destaque para você ganhar o seu consumidor do seu concorrente. Depois, a gente tem a ideia de uma demanda que já existe. Então, você está trabalhando com um problema, né, do mercado, com uma necessidade dos clientes que já existem e você já sabe quem é aquele mercado. Então, você está trabalhando com uma demanda já existente. E para fazer essa diferenciação, geralmente o que se trabalha é com essa compensação entre valor e custo. Como que é isso? Se você quer se diferenciar do seu concorrente e oferecer um valor maior, por exemplo, você quer um produto de qualidade top ou um ambiente que seja mais refinado e tudo mais, você vai ter que cobrar necessariamente mais caro pelo seu produto. A outra opção é, você quer, como diferenciação, vender mais barato, né? Você quer ganhar no preço. E aí, geralmente, o que acontece? Você tem que prejudicar ou abrir mão do valor, né? Então, vamos dizer, se você é uma pizzaria e você vai usar produtos de primeira, catupiry da catupiry, você vai ter que cobrar mais caro. Se você quer cobrar mais barato, talvez você vai ter que começar a usar produtos de segunda linha, né? Então, deu para entender? A gente precisa, nesse modelo aqui, compensar entre o valor e o custo. E, finalmente, você precisa adaptar toda a sua empresa a uma estratégia ou de baixo custo ou de diferenciação, que é exatamente esse trade-off, essa troca que a gente falou aqui em cima. Então, é mais ou menos assim o universo de um oceano vermelho. E agora a gente vai falar um pouco de como funcionam os oceanos azuis. Então, nos vermelhos, a gente está buscando defender a nossa posição atual de mercado, né? Nos oceanos azuis, a ideia é inovar e perseguir novas oportunidades, né? Tornar essa concorrência relevante. Então, a gente vai trabalhar com novos mercados. Aqui a gente estava com mercados que já existiam, né? Aqui a gente vai buscar mercados novos, que não foram ainda alcançados, né, pelo que a gente tem hoje no mercado.
A segunda parte é que você não vai tentar vencer a sua concorrência. Você vai simplesmente tentar tornar a sua concorrência irrelevante. Ou seja, o seu nível de diferenciação, ele é tão alto, que você cria um outro lugar no mercado para você. Você não é mais visto como concorrente daquele mercado anterior. E eu já vou dar exemplo disso para ficar mais claro, tá? Depois, a gente não vai trabalhar mais com aquelas demandas que existem. Vamos buscar novas demandas, né? Criar novas demandas. E o que eu acredito que é o mais importante aqui é quebrar essa troca, esse trade-off entre valor e custo. Ou seja, a proposta desses pesquisadores é que você não busque mais fazer essa balança. Se eu aumento o valor, eu tenho que aumentar o custo. Se eu abaixo o valor, eu abaixo o custo, né? Essas coisas estão andando assim. Não. Eles estão propondo que você consiga aumentar o valor para o seu cliente e diminuir o seu custo ao mesmo tempo. Parece uma ideia meio absurda, né? Mas eles dão caminhos para você encontrar uma forma de fazer isso. Então você vai subir o valor ao mesmo tempo e que você diminui o custo. Então você vai fazer um alinhamento, né, em todas as fases, as áreas da sua empresa com essa estratégia de baixo custo e diferenciação. Aqui a gente não tem mais essa troca, esse trade-off. A gente vai trabalhar baixo custo e diferenciação ao mesmo tempo. Então, para ficar mais claro, eu vou falar de dois exemplos, né, de empresas que conseguiram atingir um oceano azul, para que a gente entenda melhor. Eu vou usar dois exemplos, um clássico que eles usam no livro, que é o primeiro, né, que eles começam a explicar, e um segundo que é do mercado brasileiro. O primeiro exemplo é o do Cirque du Soleil. Tá? Todo mundo conhece o Cirque du Soleil, aquele circo canadense, se é que a gente pode chamar o Cirque du Soleil de circo realmente, porque é justamente aí que está a questão. Quando a gente pensa em circos tradicionais, quais são algumas bases, né? Primeiro, a gente tem um valor de convite médio, né? Não é super caro você ir ao circo. Segundo, nós temos vários números acontecendo, várias histórias, né? A gente tem o número do palhaço, do trapezista, do domador de animais, apesar de que hoje a gente tem uma legislação um pouco mais forte nessa área dos animais, né? Mas aí a gente tem o que vai desafiar o Globo da Morte, enfim, nós temos várias histórias acontecendo. E a terceira coisa é justamente a questão de termos animais envolvidos, né? Talvez hoje é um pouco menos em função dessa legislação, mas da gente ter esses animais. E o Cirque du Soleil? O que é o Cirque du Soleil? Bom, primeiro, o preço do convite é super alto se a gente for comparar com o circo comum, né? Então a gente tem um valor do convite bem mais alto. A gente tem também uma história única no Cirque du Soleil, tanto que você vai assistir aquela história, né? Quando eles voltam numa mesma cidade, eles vêm às vezes com outro espetáculo. Então você tem uma única história, é quase que como uma mistura entre teatro e circo. Então você tem um grande número apenas, né? E você não tem a utilização de animais. Isso desde o começo da fundação do Cirque du Soleil, que eu acredito que hoje em dia deve ter mais do que 20 anos. Então, você vê como é diferente, né? Então, eles conseguiram criar um oceano azul. É uma empresa única no mundo, um circo completamente diferenciado, né? E eles conseguiram fazer essa quebra, né, entre valor e custo. Eles conseguiram diminuir os custos, tirando os animais e todas essas coisas, e subir o valor, aumentando o preço do convite. E o segundo exemplo que eu quero dar é o da academia Smart Fit, né? Acho que a maioria das pessoas conhece a Smart Fit. Qual que é a diferenciação, né? Uma academia tradicional, a gente tem um determinado número de equipamentos, né? De esteira, equipamentos de musculação e tudo mais. Tem até aquela coisa de que se você vai no horário de pico, você tem que ficar na fila, às vezes esperando a pessoa terminar para você poder fazer o exercício, né?
E você tem um número de professores que estão ali acompanhando os alunos, né, fazendo o treino desses alunos e acompanhando, né, mais ou menos ali. Tem sempre alguém de olho no exercício, se você tem uma dúvida e tudo mais. Então, e o preço, né, da mensalidade, geralmente ele é de médio para alto, dependendo da fama da academia, dos professores e tal. O que a Smart Fit fez? Eles criaram estruturas bastante grandes, então assim, são áreas geralmente maiores do que as academias tradicionais, com muitos equipamentos. Então, eles não têm aula de zumba, de step, de ginástica funcional, não, que as academias tradicionais geralmente têm, né? Não, eles têm só o espaço de musculação com muitos equipamentos. Esse é um dos maiores diferenciais e argumentos de venda, né? Com muitos equipamentos e poucos professores. Eles não têm tantos professores assim. Então, a ideia da Smart Fit é aquela pessoa que já sabe o que vai fazer, que precisa só de um espaço para usar os equipamentos, um espaço gostoso, legal, com equipamentos novos, ar-condicionado e tudo mais, mas que ela não precisa tanto desses professores, né? E aí o preço deles é baixo. Então, a Smart Fit conseguiu criar esse oceano azul para ela, no qual ela tornou a concorrência relevante e está posicionada num lugar completamente diferenciado no mercado. Então, agora que você já conhece a estratégia do Oceano Azul, já entendeu, né, o que é, como funciona, e já viu exemplos de empresas que conseguiram fazer isso, então a coisa está mais clara, eu vou falar um pouquinho de algumas estratégias e ferramentas que os pesquisadores oferecem para que você comece a trilhar esse caminho, fazer essa busca, e depois algumas maneiras de formular essa estratégia dentro do seu negócio. Então, a base da estratégia do Oceano Azul é essa questão aqui, né, da gente diminuir o custo ao mesmo tempo em que a gente aumenta o valor para o cliente. Então, o Oceano Azul ele está aqui nessa intersecção, né, essa chamada inovação de valor está na intersecção da gente diminuir o custo e aumentar o valor para o comprador. Então, a primeira ferramenta é o modelo das 4 ações. A ideia desse modelo é a gente se fazer 4 tipos de perguntas, né, que vão ajudar a gente a encontrar dentro da empresa o que precisa ser mudado para chegar nesse oceano azul, né? Então, as perguntas são, primeiro, o que a gente pode reduzir na nossa empresa, né? O que a gente faz hoje que a gente pode minimizar, diminuir, e que são coisas que a gente perceba que não fazem tanta diferença para essa nova demanda, para esse novo mercado que a gente está tentando criar, né? Então, o que a gente pode reduzir e depois o que a gente pode eliminar de vez. No Cirque du Soleil, eles eliminaram as várias histórias, eles eliminaram o uso dos animais. Na Smart Fit, eles eliminaram as aulas paralelas, né? Eles reduziram o número de professores. E aí a gente vai olhar em contrapartida o que a gente pode elevar, ou seja, aumentar acima da média do mercado, e o que a gente pode criar de diferente que o mercado não faz. Né? Então, no Cirque du Soleil, eles começaram a criar números únicos com uma única história, né? Eles começaram a elevar também a qualidade da ambientação, né? O Cirque du Soleil são espaços muito mais agradáveis, muito mais confortáveis, né? A Smart Fit elevou a qualidade dos equipamentos, são sempre equipamentos muito novos, e ela criou esses grandes espaços com uma infinidade de equipamentos de forma que você não tenha que pegar fila a mais. Então, através dessas 4 perguntas, você começa a achar os caminhos, né, para fazer essa inovação. A segunda ferramenta deriva dessa, né? Ela é chamada de matriz reduzir, eliminar, elevar e criar. Qual que é a diferença? É o formato que você vai colocar essas questões. Né? No modelo das 4 ações, você vai começar a fazer essas perguntas. Na matriz, você vai realmente pegar essa matriz e começar a enumerar quais são as ações que você precisa fazer para atingir esses resultados. Então, através da matriz, você vai tirar, de repente, um plano de ações para a sua empresa, né? Um plano estratégico de implementação para a sua empresa. A terceira ferramenta é a matriz de avaliação de valor. Essa matriz é um gráfico no qual você vai colocar
alto, médio, baixo, enfim, qual é o nível de oferecimento de determinados serviços no mercado, e você vai colocar quais são os fatores que você está trabalhando. Então, de repente você vai colocar ali preço, número de equipamentos, qualidade, conforto, enfim, número de produtos, o que for relevante na análise que você está fazendo. E aí, nesse gráfico, você vai colocar os seus concorrentes, né, ou as empresas que existem no oceano vermelho desse mercado hoje em dia, como elas se posicionam nesses itens, e em seguida você vai colocar a sua empresa, ou melhor, o seu oceano azul, né? Como essa nova estratégia está nessa matriz de avaliação de valor. A ideia aqui é justamente a gente perceber como que a nossa empresa se diferencia, né, do oceano vermelho que já existe no mercado. Como ela se diferencia dessa concorrência o suficiente para tornar essa concorrência totalmente irrelevante, que é, afinal, o objetivo de tudo isso, de criar oceanos azuis. Porque a hora que você torna a sua concorrência irrelevante, você cria um conforto no mercado, né? Você pode parar de ficar naquela luta constante, naquele mar de sangue, tentando ter que matar o seu concorrente para conseguir sobreviver. Então, tudo isso que eu falei é a primeira parte do livro, né? Como eu disse, o livro tem duas partes. Então, essa é a primeira parte do livro que ajuda a gente a entender o que é o Oceano Azul e quais são as ferramentas que a gente pode ter como auxílio nesse processo. E a segunda parte do livro, ela é sobre formular as estratégias. Então, como que você pode formular essas estratégias na sua empresa com mais profundidade. A gente não vai conseguir entrar nisso em detalhes aqui nessa aula rápida, justamente porque é uma aula rápida, né? Para dar um entendimento, né, de como isso daqui funciona. Mas eu quero citar para você, para caso você se interesse nisso, para que você compre o livro e possa se aprofundar. Então ele vai falar de como reconstruir as fronteiras do mercado, de como se concentrar no panorama geral e não nos números, né, para fazer isso da melhor forma, de como ir além das demandas existentes, acertar a sequência estratégica de aplicação disso na empresa, superar as principais barreiras organizacionais, se você estiver trabalhando numa empresa que já existe, né, como que você vai superar essas barreiras, e finalmente como que você vai embutir a execução dentro da estratégia. Então essa é a segunda parte do livro A Estratégia do Oceano Azul, no qual ele vai começar a entrar em mais detalhes, né, de como você efetivamente colocar em prática essa estratégia dentro do seu negócio. Então, como você sabe, esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos sobre inovação que eu tô fazendo. Eu vou deixar o link da playlist completa com todos os vídeos aqui embaixo. Se você tá no YouTube, tá aqui na descrição, e se você tá no blog, tá aqui embaixo do vídeo. E essa série de vídeos está sendo feita em função do lançamento do meu livro Empreenda com Menos, agora no primeiro semestre de 2017, no qual eu explico para micro e pequenos empreendedores como utilizar todo esse conhecimento para criar um micro e pequeno negócio autêntico, com mais chances de sucesso, menos risco, menos investimento e menos incerteza. E se você gostou dessa aula rápida, não esquece, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilhe com outros micro ou pequenos empreendedores autênticos como você, que podem se beneficiar desse conteúdo. E se você quer receber mais conhecimento como esse aqui, direto na sua caixa de entrada, ainda ficar sabendo do lançamento do livro e do curso que eu vou fazer para te ensinar como aplicar tudo isso passo a passo, vai lá no nosso site soulbusiness.com.br e se inscreve na nossa lista VIP. Assim eu falo diretamente com você na sua caixa de entrada. Um beijo grande e até o próximo vídeo.